Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que trata de saúde, do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que resolve tudo em termos de doença neurológica na nossa região, e do Shopping da Saúde, que tem tudo de que você precisa para a saúde em casa. Tem de muleta, oxímetro, de cama hospitalar, a sanitário ambulante, tudo. E o nosso programa, eu gosto de falar todo domingo, ele é assistido praticamente no mundo todo, do Canadá à Noruega, da Suécia ao Rio Grande do Sul, do Amapá a Luanda. Em todos os lugares do mundo nós temos telespectadores que comentam o programa logo após o final. E os nossos convidados de hoje são muito, muito especiais. São dois pesquisadores da área de saúde pública. É o Dr. Luiz Antônio Santini. O Santini é professor da Universidade Federal Fluminense, é médico, e é o pesquisador associado do Centro de Estudos Epidemiológicos Estudos Estratégicos da Fiocruz. E o professor Hilton Pereira da Silva, que é professor da pós-graduação em Saúde Coletiva e também da pós-graduação em Antropologia da UFPA e do Laboratório de Estudos Bioantropológicos, tá? E coordenador de Saúde e Meio Ambiente. Eles dois são dois pesquisadores da área de saúde pública que vão nos falar sobre o impacto da Covid-19 no Brasil. Então, bem-vindos, colegas. Primeiro, super obrigado, professor Santini, professor Hilton, por vocês estarem aqui comigo agora, né, falando sobre a importância desse momento da pandemia e que a gente está torcendo para ela acabar, mas ainda não acabou. Então, professor Santini, o senhor é responsável pela última edição, pelo número 58, da Revista de Política Democrática. O que é essa revista, para a gente começar a entender? Essa revista é uma publicação da Fundação Astrogildo Pereira, que é uma fundação ligada ao Partido Cidadania, que é um sucessor, digamos assim, do PCB, né, Partido Comunista Brasileiro, que foi criado há quase 100 anos, foi criado em 1922, e o Astrogildo Pereira foi um dos fundadores. Mas a fundação não se dedica a proselitismo partidário, é uma fundação que se dedica à produção de conhecimento, a debates sobre situações específicas, sociais, ou propriamente discussões políticas. Mas ela não tem o viés de ser digamos, uma revista de difusão do pensamento do partido. Não é essa a função, embora sempre vá haver algum representante ou algum participante do partido que também pode expressar sua opinião. Correto. E agora me fala o seguinte, nesse número 58, foi bem específico, que você coordenou. O que é que a gente pode entender em relação ao panorama da Covid-19? Esse número, exatamente, ele foi uma provocação que o presidente da fundação me fez, solicitando que eu coordenasse a publicação de um número específico sobre o impacto da Covid no Sistema Único de Saúde. Nós estávamos vivendo lá ainda em 2022, em 2021, não, desculpe, eu me perdi aqui agora, você vai ter que editar esse pedaço.
mas nós estávamos ali no ano de 2020 ainda, no início desse processo da pandemia, mas já percebendo que o impacto na saúde pública seria um impacto muito grande, não só pelo número de pessoas atingidas, que naquele momento estava crescendo, pelo número pela mortalidade que estava sendo produzida pela doença, mas também nós tínhamos absoluta convicção de que em várias áreas do Sistema Único de Saúde, várias áreas iam ser atingidas pela doença, além do impacto sobre as pessoas, além do impacto epidemiológico, do impacto, enfim, sobre o adoecimento e a mortalidade, mas haveria certamente um impacto sobre o sistema de saúde. Então, era importante que nós produzíssemos, desde logo, alguns estudos, alguns ensaios, algumas abordagens, tratando que tipo de impacto seria, em que áreas esses impactos aconteceriam e que tipo de, eventualmente, até de respostas o Sistema Único de Saúde estaria apto a dar. Correto. Me fala uma coisa agora, Hilton. A gente sempre fala que o Brasil tem a chance da capilaridade do SUS, ou seja, que é distribuído a saúde pública por todos os municípios do país. E o país estava preparado para encarar uma pandemia desse porte? Bom, fico muito feliz de Obrigado. estar aqui, né? Obrigado por estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui novamente no seu programa, de poder conversar, né, com a sua audiência internacional sobre questões relacionadas à saúde no Brasil e na nossa região. Então, como bem demonstrado nos diversos artigos que são colecionados, né, nesse número especial, o Brasil tem as condições objetivas para enfrentar não só essa, como qualquer outra pandemia que apareça, sobretudo exatamente pela construção e pela estruturação do nosso Sistema Único de Saúde, que de fato se mostrou extremamente eficiente. O nosso principal problema, a nossa principal dificuldade desde sempre é o fato de que esse sistema, embora ele funcione de maneira adequada, ele tem sido sistematicamente subfinanciado, né? Ele é um sistema que vem sendo sucateado desde a sua construção e os próprios servidores, né, acabam sendo essa linha de frente e os grandes heróis desse processo de trabalho dentro do Sistema Único de Saúde, uma vez que continuam a desempenhar suas funções, mesmo diante das condições mais adversas. Então, no caso da pandemia em particular, nós tivemos ainda dificuldades adicionais, uma vez que na parte dos setores governamentais não deu a importância devida à pandemia. Nós tivemos uma série de dificuldades em relação ao reconhecimento do próprio impacto que isso teria, o que, sem dúvida nenhuma, acabou causando uma sobrecarga no SUS e esse desdobramento horrível que nós tivemos com uma taxa de mortalidade extremamente alta. Mas eu acredito que o sistema, enquanto política de saúde, ele se mostrou robusto o suficiente para dar conta dos desafios, mesmo diante de situações tão adversas do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de pessoal, do ponto de vista infraestrutural, tanto que uma série de hospitais de campanha tiveram que ser construídos de emergência, né, compra de materiais e equipamentos, e uma das coisas que também é resgatado desse número especial pelos diversos artigos é o fato de que nós precisaríamos ter trabalhado de maneira mais eficiente a atenção básica, né? A gente acabou tendo uma preocupação muito intensa com o atendimento secundário e terciário e acabou negligenciando a atenção básica, sobretudo no que diz respeito a processos mais né, de acompanhamento da comunidade, no que diz respeito à prevenção, à promoção, à implementação de medidas de saneamento básico, que, se tivessem sido colocadas em pauta simultaneamente com os gastos que foram feitos em atendimento secundário e terciário, também teriam aumentado a eficiência do sistema. Com certeza. Tem um detalhe muito importante que todo mundo sabe. O país ficou, no começo, ficou perdido sem chefia, né? Usando um termo bem comum.
não tinha quem coordenasse. Tanto que os governadores todos tomaram para si, os prefeitos e as autoridades. E aí você não teve uma coordenação central. Cada um foi fazendo como achava que devia fazer. Tudo bem, todo mundo sabe que se salvaram muitas e muitas vidas nessa coordenação local de cada estado, de cada município. Agora, me comentem a respeito disso. Como foi que adaptou política com o sistema do SUS? O SUS conseguiu se adaptar a isso? Conseguiu haver, depois de tudo, uma coordenação para que tudo funcionasse? Olha, Eduardo, você chamou atenção para uma questão muito importante, realmente, e eu queria ver os dois lados da sua questão. Primeiro, o seguinte, eu acho que a resposta dada pelos estados e municípios, ela sofreu, de fato, a ausência de uma coordenação nacional. A participação do Ministério da Saúde, ela não só deixou de acontecer, como ela foi prejudicial. Quer dizer, a participação do Ministério da Saúde comprometeu uma grande parte do esforço que foi feito e que poderia ter sido obtido resultados melhores. E o Ministério da Saúde, nesse caso, representava o pensamento geral do governo federal, que durante todo esse tempo, como nós acompanhamos e sabemos, e continua sendo assim até hoje, tem se portado numa posição de negacionismo absoluto. Então, isso tem sido muito grave para que nós alcançássemos esses resultados que encontramos. Então, o papel dos estados e municípios foi muito importante para tentar ou para buscar realizar aquilo que era possível, sobretudo nesse quadro de adversidade. E aí entra uma coisa importante do ponto de vista do SUS, que é o seu modelo de gestão. O SUS tem um sistema de gestão tripartite, onde estados, municípios e o governo federal têm suas atribuições muito bem definidas pela lei que criou o sistema e tem essa estrutura de governança com participação de estados, municípios, numa comissão tripartite, e também tem a estrutura do Conselho Nacional de Saúde, que é quem dá as diretrizes para a implementação das ações do sistema. Então, o que sustentou o SUS realmente foi esse mecanismo de governança. Agora, a participação federal foi desastrosa, quer dizer, tem sido, porque ainda continua, esse é o problema. Nós estamos aí, por exemplo, com uma vacina aprovada pela vigilância sanitária para ser utilizada nas crianças de 5 a 11 anos, e o governo está postergando essa introdução dessa vacina com medidas absolutamente sem sentido, fazendo audiências públicas que não faz nenhum sentido, nenhum cabimento, e eufemisticamente dizendo que está fazendo isso para facilitar a participação da sociedade. É uma atitude lamentável e que tem se repetido ao longo de todo o processo. Mas, repito, o SUS teve e tem esta grande capacidade de resiliência, vamos dizer assim, em função da sua capilaridade, como foi dito, mas também do seu sistema de gestão e governança muito bem estabelecido. Certo. Pessoal, por incrível que pareça, já acabou o nosso primeiro tempo. Mas a gente vai dar um intervalinho rapidinho e já voltamos. E eu quero que vocês continuem a fazer um pequeno comentário sobre o desastre desses nossos ministros da saúde. O segundo que entrou, inclusive é da minha área, eu achei que ele ia ser médico. Pelo amor de Deus, ele se perdeu total.
né? Está sendo outro desastre. Foi um desastre atrás de outro desastre. Mas a gente já volta, já já. Só um instante, pessoal. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de informação com o professor Santini e com o professor Hilton. Hilton, nós estávamos falando do desastre dos nossos dois últimos ministros da saúde e continuamos uma campanha meio acéfala em termos de o que fazer no país todo. Comenta a respeito. Professor Eduardo, nós temos no Brasil uma das instituições de pesquisa no campo de ensino, de trabalho, no campo da saúde pública, que é uma das mais relevantes do mundo, que é a Fiocruz. Nós temos a Escola Nacional de Saúde Pública, que forma os melhores profissionais e os mais qualificados profissionais para trabalhar no campo da saúde pública, inclusive do ponto de vista das epidemias, e esses profissionais atuam no mundo inteiro, são profissionais de referência para a Organização Mundial de Saúde, para a Organização Pan-Americana de Saúde, e atuam nas melhores agências de controle epidemiológico de saúde do mundo. E, no entanto, o que nós vimos ao longo da pandemia foi, infelizmente, o Ministério da Saúde acéfalo, né? Onde nenhum dos ministros da Saúde, embora 3 deles sejam médicos de profissão, nenhum deles tem qualquer experiência com o Sistema Único de Saúde. Nenhum dos ministros da Saúde conhece o funcionamento do SUS. Nenhum dos ministros da Saúde, inclusive o atual, sabe como se dá a atenção básica no país. Nenhum deles participou de qualquer processo de construção do nosso Sistema Único de Saúde, né, ou atua enquanto gestor ou promotor desse Sistema Único de Saúde. Então, no meu entendimento, né, não há nada que explique ou que justifique nós termos o órgão central de coordenação do Sistema Único de Saúde sendo gerenciado por pessoas que desconhecem o seu funcionamento durante uma crise. É como você pegar um transatlântico que está próximo de ancorar e chamar o seu marinheiro mais inexperiente e dizer para ele assim: olha, agora a tarefa é aportar esse navio, né, de não sei quantas 1000 toneladas nesse porto e garantir a segurança de todo mundo. Então, não há nada que justifique esse processo de coordenação, né? E não há nada que justifique nós termos os melhores especialistas mundiais e nenhum desses especialistas ser chamado a fazer parte dessa coordenação. Pelo contrário, o que nós vimos ao longo da pandemia
foi um desmonte das estruturas do Ministério da Saúde, né, com a retirada dos técnicos mais experientes, a entrada de pessoas que não tinham experiências no Sistema Único de Saúde, que não tinham experiência sequer do processo de distribuição dos insumos necessários durante a pandemia. E o resultado disso, infelizmente, foi, como já mencionado pelo professor Santini, né, um descompasso enorme entre o setor federal, os estados e os municípios. Embora os sistemas sejam relativamente autônomos, como prevê, né, a Lei 8080, mas há uma interconexão entre eles e uma interdependência entre eles. E cabe ao nível central dar a coordenação do sistema, dizer como as coisas devem funcionar. Então, eu queria só mencionar 2 exemplos, além, né, do fato da óbvia incapacidade dos ministros indicados, que é o fato de nós não termos tido, até hoje, nenhuma grande campanha nacional em relação à prevenção da Covid-19. Não houve nenhuma campanha promovida pelo Ministério da Saúde, nacional, de peso, falando sobre a pandemia e como as medidas de segurança, de proteção e assim por diante. Da mesma forma, não tivemos uma grande campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. As campanhas que têm sido feitas têm sido promovidas pelos estados, pelos municípios, de maneira descoordenada, ou muitas vezes até, como no caso das campanhas de prevenção, pela iniciativa privada. Então, isso demonstra essa desconexão. Então, muitas vezes, os estados, os municípios ficavam esperando as diretrizes por parte do Ministério da Saúde, e essas diretrizes, ou elas demoravam, ou elas vinham como na forma do Plano Nacional de Combate à Covid, né, que mudava com frequência e não havia comunicação das mudanças aos estados e municípios. Havia uma relação, na verdade, muito mais de embate, né, em relação às diferentes maneiras de lidar com a pandemia, do que uma relação de cooperação, que é o que se espera do Ministério da Saúde. O foco desses 2 anos foi a pandemia. E o que aconteceu com as outras doenças, hein? Porque na minha área, o pessoal está reclamando que muita gente teve infarto e AVC e ninguém deu a atenção necessária por causa do foco dos hospitais da pandemia. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Olha, Eduardo, isso foi um problema muito importante e foi muito bom você perguntar sobre isso. Eu participei de 2 estudos a respeito do impacto da pandemia também nas outras doenças, sobretudo nas doenças crônicas, e no meu caso, como trabalhei com câncer e trabalho com câncer há muitos anos, o que aconteceu no atendimento ao câncer dos pacientes. E eu posso dizer, afirmar com certeza, que vai ser um desastre o impacto dessa pandemia sobre os pacientes de câncer. Para você ter uma ideia, durante o ano de 2020, 80% dos exames de mamografia deixaram de acontecer. 25% das cirurgias oncológicas no Brasil deixaram de acontecer. Fora que as que aconteceram tardiamente. Nós já tínhamos, em relação ao câncer no Brasil, uma dificuldade enorme de atendimento, por exemplo, a pacientes de radioterapia. Isso se agravou, chegando em algumas áreas do Brasil a praticamente 100% dos pacientes que necessitavam de radioterapia não terem tido atendimento. Ora, nós temos 600 mil casos de câncer por ano, em torno de 200 mil mortes de câncer por ano no Brasil. Isso vai aumentar, justamente porque não tiveram acesso. E assim como os casos de câncer, também coisa semelhante aconteceu com o atendimento cardiovascular. Certamente, muito da prevenção que poderia ter sido feita não foi feita, o acesso ao diagnóstico precoce não foi conseguido, não foi realizado. Então, o impacto sobre as doenças crônicas, cessado o efeito da pandemia imediato,
vai ser brutal. Eu já estou vendo isso aqui no Rio de Janeiro, que tem uma infraestrutura bastante boa para atendimento oncológico e, no entanto, já se sente claramente esse impacto, como eu estava dizendo. Então, na verdade, a pandemia trouxe esse conjunto. Agora, no livro, nós abordamos uma coisa importante, que é também o que nós aprendemos com a pandemia. Certo. E isso é muito importante. Essa era a Nós pergunta final. Essa era a pergunta final. O que é que nós aprendemos para as futuras catástrofes desse tipo? Exatamente. E aí nós aprendemos muita coisa. Eu acho que aprendemos, por exemplo, que a pandemia não é um fenômeno imprevisível. Você pode não ter previsão para um evento específico, mas você pode estar preparado para eventos desse tipo, que certamente vão acontecer. Na pandemia, nós tivemos que mobilizar, por exemplo, novas formas de conhecimento e comunicação. Então, a utilização de telemedicina, a utilização de inteligência artificial foi muito ampliada. A comunicação, isso mesmo que nós estamos fazendo aqui agora, durante todo esse período, a comunicação foi extremamente ampliada, os fóruns de comunicação e de educação foram ampliados. Então, nós aprendemos que, apesar de tudo, é possível avançar com conhecimento, com pesquisa, com tecnologia, para melhorar a saúde da população. Hilton, tá contigo. Bom. Eu acho que a pandemia nos mostra que estamos todos interconectados e o que acontece com o nosso meio ambiente acontece e tem um reflexo direto na nossa saúde. Então, foi-se o tempo em que nós poderíamos entender fenômenos de saúde isolados dos fenômenos ambientais, sociais e políticos à nossa volta. Então, isso ficou muito claro nesse processo. Assim como ficou muito claro que nós precisamos de um sistema único de saúde forte, bem financiado, né, e que tenha condições de enfrentar esses desafios que estão aí pela frente. E, certamente, eu gostaria de dedicar essa nossa participação aos profissionais de saúde que atuaram de maneira incansável dentro do nosso sistema único de saúde e, infelizmente, muitos perderam a vida. O Brasil foi um dos países que teve o maior número de profissionais de saúde perdidos para a pandemia. Isso poderia ser evitado se nós tivéssemos um sistema mais bem financiado e com uma direção mais adequada ao longo desse período. Com certeza. Santini, dedica. Eu dedico esse programa, dedico a minha participação, sobretudo, à figura extraordinária de Sérgio Aroca, que foi um sanitarista precursor do Sistema Único de Saúde, foi um batalhador incansável pela construção desse sistema, como dirigente da Fiocruz, como deputado federal na Assembleia Nacional Constituinte. E, então, é uma pessoa que merece ser lembrada nesse momento pela importância que teve na construção de um sistema de tamanha amplitude e de tamanha significação para o nosso país. É isso, pessoal, muito obrigado. Olha, os impactos... Onde a gente encontra isso, Hilton? A revista pode ser encontrada no site da Fundação Astrogildo, Fundação Astrogildo Pereira, e também pode ser buscada através da internet pelo título, né? Se você colocar aí o título, ela está disponível online. Pessoal, uma semana iluminada, um feliz ano novo para todo mundo, tá? Que enfim acabe a pandemia e que todo mundo tenha saúde. Porque, como diziam a minha mãe e meu pai, a gente pede saúde, o resto a gente dá um jeito. Então, é verdade. Tudo de bom. Um feliz ano novo para todos. Então tá, até logo. Para você também, Hilton. Obrigado, um abraço. Feliz ano novo. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.